Saudações, galera do São Francisco. Bem-vindos a mais uma aula de História para o segundo ano. Nesse bimestre, estudaremos o capítulo 5 do nosso livro, Brasil, Independência de um Império Escravista. A independência do Brasil está diretamente ligada aos acontecimentos da Revolução Francesa, que levaram ao poder Napoleão Bonaparte, em 1799. A partir de então, Napoleão começa a concentrar em si o comando da França, proclamando-se imperador em 1804. Esse período é conhecido como Era Napoleônica. Durante a Era Napoleônica, a França conquista um vasto império na Europa, mas não consegue conquistar a Inglaterra, que é uma ilha e tinha uma marinha melhor. Por isso, Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806, proibindo o comércio marítimo com a Inglaterra, com a intenção de enfraquecer a economia britânica. Mas Portugal dependia economicamente da Inglaterra e não podia cumprir o bloqueio, o que levou Napoleão a invadir Portugal. Enquanto isso, em Portugal, o príncipe regente Dom João tinha que decidir o que fazer, já que Portugal não tinha poder militar para enfrentar a França. O ministro inglês Lord Strangford, auxiliado pelo português Dom Rodrigo Souza, conde de Linhares, tentava convencer Dom João a mudar a sede do reino para o Brasil. O objetivo inicial era fugir de Portugal para manter intacta a família real, mas alguns conselheiros desejavam formar um imenso império luso-brasileiro no Atlântico, transferindo a sede do governo português para o Rio de Janeiro. Os preparativos para a viagem foram acelerados com a notícia de que o exército francês já tinha entrado em Portugal. Na manhã de 29 de novembro de 1807, partiu uma esquadra de Lisboa, levando em torno de 12 mil pessoas, entre familiares, funcionários, nobreza, médicos, soldados, entre outros. Rumo ao Brasil, eles mal sabiam que iriam dar início ao processo da nossa independência. Dom João chegou a Salvador, na Bahia, em janeiro de 1808. Na antiga capital da colônia, o príncipe assinou a Carta Régia que abriu os portos brasileiros para as nações amigas. Até então, o Brasil só podia comprar e vender produtos para Portugal. Mas como Portugal estava ocupado pela França, era preciso controlar do Brasil o comércio do Império Português. Por isso, os portos foram liberados. Em troca da escolta e do apoio inglês a Portugal, os ingleses exigiram acesso privilegiado ao mercado consumidor do Brasil. Em 1810, Dom João assinou 2 tratados com os britânicos, o de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. O principal artigo estipulava o imposto de 15% sobre os produtos ingleses, menos do que os produtos portugueses, que pagavam 16%. Os demais países pagavam 24% de imposto. Um dos resultados desse tratado foi a grande entrada de comerciantes e produtos ingleses no Brasil. Com a derrota definitiva de Napoleão em 1815, o governo de Dom João restabeleceu relações diplomáticas com a França e os demais reinos até então ocupados pelos exércitos franceses. Com a intenção de ampliar as relações externas portuguesas, providenciou-se o casamento do príncipe Dom Pedro com a princesa da Áustria, Dona Leopoldina, irmã da segunda esposa de Napoleão. Outra medida importante foi a elevação da colônia à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, por sugestão dos ministros franceses. Com isso, o Rio de Janeiro passou a ser reconhecido como sede da monarquia lusa, garantindo a participação portuguesa no Congresso de Viena. Esse ato parecia demonstrar que Dom João pretendia manter definitivamente a corte no Rio de Janeiro, e o Brasil oficialmente deixava de ser colônia. Além da abertura dos portos às nações amigas, outras medidas importantes foram tomadas pelo governo de Dom João, como o fim da proibição da construção de fábricas no Brasil. No governo joanino, criou-se também o primeiro Banco do Brasil, fundou-se o Jardim Botânico, organizou-se a Academia Militar, a Escola de Belas Artes e a Biblioteca Real, futura Biblioteca Nacional, com cerca de 600 mil livros vindos de Portugal. Instalou-se também o primeiro curso superior do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia. Várias instituições foram transferidas de Lisboa para o Rio de Janeiro. Liberou-se a imprensa, antes proibida, permitindo que se criassem jornais e se editassem livros. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal a ser editado no Brasil, em setembro de 1808.